Nesse episódio, a gente vai conversar com duas pessoas muito importantes para a comunicação brasileira. Estou falando de Thiago Gomide, o criador do Tá na História, e também da professora crítica que antecipou muita coisa que a gente está vivendo na internet brasileira. Ivana Bentes, professora da UFRJ. Sejam bem-vindos. Obrigado. Poxa, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sonhei com esse episódio de estar com vocês dois, sobretudo agora que a Ivana é uma sessentona. Poxa, né? Sexagenária. Sexagenária, muito bom. O Thiago também, uma pessoa que nos ensina muito sobre inclusão a partir da história nas redes sociais brasileiras. Vocês sabem tudo de mundo digital. Vocês dois são craques do mundo digital. Pensaram no mundo digital, criaram no mundo digital. Tem espaço para os brasileiros e brasileiras mais velhos nas redes sociais? Como é hoje o cenário das redes sociais para as pessoas mais velhas brasileiras? Quer começar? Olha, eu acho que os mais velhos, né, se encontraram nas redes sociais, na verdade, né? Acho que tem uma participação enorme, a gente viu isso no Facebook, e hoje praticamente o Facebook é tomado por pessoas mais velhas, né? A gente viu isso na questão da disputa política, né? Então a ideia do tio do Zap não é uma folclore, ele de fato se encontrou com a possibilidade, né, de interagir, de falar, de ter opinião política. Então eu acho que a gente está vivendo, de fato, quando a gente fala nas redes sociais, né, essa entrada da terceira idade, melhor idade, ela é vital, inclusive, para essa população. Eu acho que foi uma nova vida que foi dada a essas pessoas, né? As pessoas mais velhas podem estar onde elas quiserem, né? E a internet, eu vejo diariamente que são criados novos canais, as pessoas estão migrando por diferentes redes, ou seja, experimentando diferentes linguagens. E aí também tem uma grande vantagem, né? Você tem as pessoas com mais experiência, com mais lastros, costuma ser assim pelo menos, com mais lastros para poder expor os diferentes conteúdos. E algumas pessoas ainda têm uma vantagem, que é mais tempo. Então é ótimo que essa turma ocupe as redes sociais. Thiago, como é conversar sobre cultura e história com gerações diferentes? Seu canal Tá na História, que você criou, canal hoje importante, né, nas redes sociais brasileiras. E você tem, estudando lá o Tá na História, você tem mais jovens e mais velhos no teu canal interagindo com você. Um feito muito importante da comunicação brasileira. Como você vê essa interação entre gerações no teu trabalho? Bom, vou trazer dados do Tá na História, são 3 milhões de seguidores, a boa parte é formada, boa parte que eu estou dizendo, algo em torno de 80%, realmente essa galera toda é formada por pessoas acima dos 30 anos, e quando nós vamos chegando numa parcela acima dos 50, isso vai se alastrando ainda mais. É excelente você ter a reunião de saberes, porque eu não acredito numa sociedade que é capaz de sobreviver sem as pessoas trocarem entendimentos. E também não dá para a gente atravessar, ainda mais sendo historiadores, pelos lugares, sem perceber que muitos pisaram ali para que a gente estivesse. Então, para a gente estar gravando aqui, no centro da cidade do Rio de Janeiro, nesse instante, muitos foram chicoteados para que a gente pudesse ter esse espaço. Então, o Tá na História precisa mostrar isso e as pessoas precisam se juntar para a gente seguir. E o que você já aprendeu sobre o Brasil, sobre a vida, acompanhando essa interação entre gerações diferentes no teu canal? Primeiro que a gente é finito. Essa é a coisa mais importante que talvez jovem a gente não reflita. Muitos seguidores meus, infelizmente, perderam a vida no Covid, morreram por outras causas, e pessoas mais velhas. Então você vai tendo aquelas participações, apesar de ter tantos seguidores, Ivana, eu sou uma pessoa muito atenta a quem está ali comigo, né? Eu tento interagir mesmo com uma boa parcela, e muitos eu perdi. Então eu acho que a coisa mais importante, que eu já tinha conhecimento de outros lastros, mas o Tá na História me deu numa abrangência maior, é saber que nós somos finitos e temos que valorizar o agora, seja com 30, 50 ou 100 anos. Valorizar o tempo presente. Ivana,
a universidade brasileira, nos últimos 15 anos, né, ela teve um processo de mudança, com a entrada com as cotas, com a entrada de brasileiros e brasileiras que não tinham acesso. A universidade brasileira, num país que se torna mais velho, vai abrir espaço para os brasileiros e brasileiras mais velhas. O que já tem na universidade brasileira? Uma pessoa com mais de 50 anos pode procurar a universidade brasileira? Quais são os planos da universidade brasileira para essa população brasileira que está envelhecendo? Olha, fundamental, tem que incluir, né? Inclusive, a UERJ já tem a Universidade da Terceira Idade, a UFRJ, né? A gente trata dessas questões nas ações de extensão, são voltadas para fora, né? Então, muito curso voltado para cuidadores, saúde mental, né? Enfim, ações e outras coisas. Você dá uma segunda vida para as pessoas, né? nessa idade, né? Então, a extensão universitária, ela essa porta assim escancarada, porque você tem curso para tudo, né? E eu acho que é onde mais a gente recebe esse público heterogêneo, né? Mas eu acho que ela tem que radicalizar mesmo, né? E pensar, uma coisa que eu acho absolutamente exclusiva é esse encontro das pessoas, enfim, mais velhas, com experiências dentro da própria universidade, que são expulsos, né? 75 anos você cai na expulsória dentro da universidade pública, né? É colocado para fora da universidade. É manter essas pessoas e criar projetos multietários, entendeu? Onde um jovem está chegando, onde você tem aquela pessoa que o Estado brasileiro investiu grana, né, investiu na formação, que tem uma experiência incrível, e criar ecossistemas, espaços para essas pessoas conviverem. Eu acho que, assim, isso, eu digo assim, como um todo. Eu acho, assim, a ideia só de... Tudo bem, a Universidade da Terceira Idade é legal, mas o que eu acho mais radical mesmo é a mistura, né? Por isso que eu amo lá Copacabana, porque, assim, botar também o idoso no gueto, no baile dos idosos, isso, cara, não dá. Eu acho que, assim, o que está acontecendo, por isso que eu moro em Copacabana, eu digo que um dia o mundo será uma imensa Copacabana. Vamos falar de Copacabana. Um dia o mundo será uma imensa Copacabana, porque Copacabana. ali é o laboratório dessa outra idade, já intergeracional, onde a mistura está na rua, está na praia, está em todos os espaços. Então, eu acho que a universidade Copacabana tem que ser o modelo da universidade, entendeu? Aliás, o modelo de experiências urbanas no Brasil, que é a mistura, né? Não é o gueto, né? Porque o gueto não dá. Só jovens juntos é chato. Só pessoas, enfim, de uma certa... assim, né? Essa homogeneidade é ruim, é desinteressante, é chato, né? O que a mistura de gerações já trouxe de bom? Você é uma estudiosa de primeira linha da cultura brasileira. Você conseguiria lembrar agora, me ocorreu isso agora enquanto você falava, você consegue lembrar agora de algo que surgiu na cultura brasileira que foi fruto da mistura de gerações? Olha, não, assim, de cara eu citaria assim, as culturas de matriz africanas que têm, né, essa relação incrível, né, dos mais velhos, que tem de fato uma relação de autoridade, uma relação assim, o matriarcado negro brasileiro, né, que manda na casa, né, eu acho que isso já é uma configuração assim, que tira a gente de um patriarcado tóxico. Né? Essa masculinidade hoje toda que faz tanto mal ao Brasil, né, ela tem que ser neutralizada por essa experiência das mais velhas, né, gerindo essas juventudes, né? E hoje eu vejo assim, essas famílias alargadas, né, que os mais jovens precarizados por trabalho estão voltando a morar com os pais, né? Eu acho que isso é interessante. É claro que é um problema de precariedade de trabalho e tal, mas eu acho que essa mistura, sabe, Faustine, para onde a gente vai sair das questões de saúde mental, dos velhos idosos isolados, sozinhos, largados, né? Assim, eu acho que essa recolocar no convívio social de maneira quente, né? A professora Ivana Bentes trouxe algo muito interessante aqui na nossa conversa nesse momento, né? A saída, uma das saídas para boa saúde mental brasileira é o convívio entre gerações e não esse isolamento de geração. Muito bom. Ivana, posso Pode, interromper? vai. Ivana vai fala do samba, isso daí é muito interessante. Você vai ter realmente um atravessamento de gerações, um respeito que deve ser... Você pega, por exemplo, as culturas indígenas espalhadas pelo país, você vê a nossa língua indígena que vai atravessando gerações, também como uma costura. Tem movimentos culturais de bordadeiras, por exemplo, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso, o Cerrado é muito forte no bordado,
que também os jovens Sim. vão aprendendo as suas culturas naquele tecer junto das pessoas mais experientes. Ou seja, esse país, ele demonstra experiências muito bem-sucedidas quando nós atravessamos gerações. Sim. Quando mistura gerações. Mas, Tiago, o que aconteceu na urbanidade para que isso tenha se rompido, né, de certa maneira? E aí é isso, o mais velho vira o que está incomodando dentro de casa, Isolado, né? isolado, assim, você entendeu? É uma quebra de uma A experiência... gente precisa reconectar isso, né? E tem experiências no Brasil popular, né? Sim, tem. Eu só queria que você abordasse uma coisa, Tiago. Eu não quero perder a oportunidade de ter você aqui. Você viaja muito o Brasil, né? Viagem. Quem é o brasileiro mais velho hoje no Brasil? Hoje, agora. Existem diferentes pessoas que se apresentam como pessoas mais velhas no Brasil. É muito difícil você conhecer. Agora, eu posso dizer uma pessoa muito experiente que está do nosso lado, que mora no Vidigal e que tem 105 anos. Ela atravessou, acho que se não me engano é Dona Elza ou Dona Tânia, agora está me fugindo o nome, mas é uma gracinha. Ela mora na metade mais ou menos do Vidigal e ela chega na comunidade quando não tinha nada, quando era somente mato. E ela aí sim, com carteira de identidade, com tudo registrado, ela é uma das pessoas, de fato, mais antigas do nosso país. As pessoas estão envelhecendo, Faustino, e a gente acha, muitas das vezes, que esse envelhecimento está muito distante. E a gente sabe que não é verdade. E envelhecer também não é um problema. Você tem outros tipos de caminhos que podem ser percorridos. Muito bom. Ivana, você tem 60 anos, né? E mora em Copacabana, esse laboratório da longevidade urbana. É um bairro mais velho do Brasil. Mais velho do Brasil. Quem é o morador de Copacabana e como é a rotina de uma mulher de 60 anos, moradora desse bairro dos mais velhos? Gente, eu morava em Laranjeiras. Quando eu mudei para Copacabana, parecia que eu tinha ido assim para Nova York, né? Tudo funcionando 24 horas. Aí é isso. Aí as velhinhas estão de maiô e biquíni circulando, indo no banco, na padaria, né? Aí você vai para a praia, você pode fazer funcional lá de graça, porque você tem ações, tem o vovôvôlei, eu adoro, vovôvôlei, que é o vôlei dos vovós, dos senhores mais velhos. Assim, eu faço stand-up, faço natação no mar, assim, de maneira, né, não atlética, mas assim, intermitente. E sempre tem pessoas mais velhas. Você vai na academia, tem pessoas mais velhas. Por isso que eu digo assim, essa mistura que é incrível. E a autonomia das pessoas mais velhas. Então, tem pessoas que estão lá em Copacabana que moram, principalmente mulheres, né, viúvas, porque, enfim, as mulheres vivem mais, os homens não se cuidam tanto. Então, é uma população mais velha feminina. Ivana, você faz parte da geração de brasileiros e brasileiras que saíram de uma cidade, Manaus, né, de uma outra, Amazonas, e veio para o Sudeste. A gente tem uma história de gerações brasileiras que vieram para o Rio e para São Paulo tentar a vida. A minha família, os meus avós, saíram da Paraíba e vieram para o Rio de Janeiro tentar a vida. E você chegou na longevidade, né? Olhando para a sua história, para o seu passado, o que você faria de novo e o que você não faria? Bom, o que eu faria de novo é vir para o Rio de Janeiro. Eu saí de Parintins. Exatamente. Assim, eu vivi em Parintins, minha família emigrou, perdeu tudo, foi para Rio Branco, no Acre. Meu pai começou a vida toda de novo, 6 filhos, parará. Vim para o Rio com uma prima e assim, quer dizer... E não é vir para o Rio que mudou a minha vida. A minha vida mudou entrar dentro da universidade pública, né? E aí é impressionante, assim, eu acho que é o maior portal de mobilidade social que a gente tem hoje. Então, assim, essa entrada, né, permitiu tudo. Imagina, como eu digo, eu cheguei no Rio inocente, pura e besta, né? Sem nada, não tem nome, não tem família aqui, não tem amigos de infância, não conheço a Nininha do Copacabana Palace, a fulaninha que foi meu amigo, que agora está no banco, está no ministério. Não, né? Você não tem nada. Então, assim, impressionante. Assim, isso eu acho, assim, extraordinário. Por isso que eu acho que, assim, essa entrada também dos mais velhos numa segunda vida que possam se reinventar através de educação, ou inventar um emprego novo, ou criar um projeto novo, eu acho fundamental. Para mim, esse espaço, esse ecossistema foi
o da educação da universidade pública. Realmente, assim, isso mudou a minha vida, né? É aquela porta escancarada que muda tudo, eu digo assim, é o portal mágico, né? A meu ver, e para muitos brasileiros, né? Então, isso, assim, eu não abro mão, porque, assim, dentro de um ecossistema desse, você pode ter muitas vidas, né? Eu posso ser professora, diretora, fazer ação de extensão, ser curadora, fazer coisas próprias, posso ter um pé dentro, um pé fora, ainda com alguma estabilidade hoje no Brasil. Então, assim, são ambientes, assim, virtuosos, né? Claro que você diz, mas, pô, né, isso não é a solução para todo mundo, entrar para uma... Né? Mas a formação, para mim, ela é radical. Então, assim, vir para o Rio de Janeiro, entrar na UFRJ, mudou minha vida Mudou sua completamente. Assim, essa experiência do Rio é muito impactante para quem vem de fora, né? Porque você começa a perceber, e você percebe muito a facilidade que o próprio carioca tem, mas e o quanto a pessoa que vem de fora, ela tem que se apostar 3 vezes mais e tudo, né? Então, assim, ao mesmo tempo você diz, cara, essa pessoa nasceu, sei lá, em Ipanema, nasceu aqui e não aproveita. Né? Aí você chega assim com muito apetite, né? Assim, é isso, quem vem de fora, né? Enfim, chega com todo o apetite do mundo, né? E eu acho devorar que aqui o Rio de Janeiro, viver. Tiago, se fala muito hoje no Brasil, há um discurso nas redes sociais, inclusive, de que a gente tem que planejar a nossa longevidade. Você está planejando, você está com 40, você está planejando aí a sua longevidade ou você é da linha do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu? Aliás, o Zeca Pagodinho seria meu presidente vitalício. Eu gosto muito de deixar que a vida me leve, entretanto, você precisa de um planejamento para que essa vida realmente chegue, senão não vai chegar. Não tem saída. Hoje, por exemplo, nós temos consumos muito maiores dentro dessa indústria alimentícia que nos traz não benefícios e sim problemas. Então a gente tem que olhar muito de perto isso. Eu me planejo, então, financeiramente, porque nós temos um grave problema de aposentadoria. Provavelmente Sim. a minha geração não irá se aposentar ou irá ter problemas graves para se aposentar. Então não adianta você não pensar daqui a realmente 20, 25 anos, 30 anos, às vezes até 40, porque chega. Tem que ter um planejamento, e eu faço isso, um planejamento de saúde, ou seja, você tem que ter um acompanhamento médico cada vez mais jovem, porque você vai envelhecer. Quando a gente falava de geriatra, por exemplo, na década de 1980, você pega os livros históricos de medicina, a geriatria, ela trabalhava ali com pessoas acima de 50, 60 anos. Hoje você já está trabalhando com 40. Então, você tem que preparar esse teu corpo para poder envelhecer. E também existe um planejamento familiar, porque você vai tendo que se preocupar com aquilo que você está construindo. Os filhos realmente estão passando por necessidades e voltando para a casa dos pais. O futuro que vislumbra não é melhor do que isso, não. Pelo contrário, o que a gente está vislumbrando é um futuro ainda mais desafiador, onde a comunidade precisa estar junta, e aí as diferenças das idades são fundamentais para a gente resistir à pressão que vai acontecer daqui a pouco. Eu sempre comento isso aqui e nos projetos que eu trabalho com longevidade, que o caminho para a longevidade é o coletivo, não existe solução individual, né? A longevidade não é só uma questão etária, não é só uma questão biológica, ela é social e o social é coletivo, o caminho da coletividade. Nós precisamos pensar juntos nessa longevidade. Está aí a grande oportunidade que a longevidade traz para o país. Gomide, que sentimentos você já experimentou na vida que você quer experimentar até os 70, 80, 90? Qual é o sentimento que você quer repetir na vida? Da surpresa. Eu adoro ser surpreendido. Eu adoro chegar num lugar, mesmo que seja pela 20ª vez. Isso não significa você ir para lugares distantes. Significa você revisitar lugares que você frequenta, mas com outros olhares. O Oswald de Andrade falava que é para a gente ver a vida com os olhos livres. E eu acho que a gente tem que ver a vida com os olhos livres sempre. E independente da idade. Então, o que eu quero experimentar até o final da minha vida é ver a vida com os olhos livres.
Que maravilha. E você, Ivana? Muito bacana. E olha, já vou te falando, a gente morando no Brasil de tédio não morreremos, Não, né? Então, eu acho definitivamente. que tem essa questão, mas você realmente tem que estar aberto, né, para as novidades. Eu acho que, né, essa ideia que você sempre traz, né, da formação contínua, né, de você estar buscando, aprendendo alguma coisa nova, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que assim, a gente tem que construir como horizonte uma sociedade dos cuidadores. Isso assim me preocupa muito, porque assim, eu sou uma mulher sem filhos, né? Você falou da questão da previdência. Então, quando eu olho para Copacabana, eu vejo assim, um monte de mulheres que se autocuidam e se cuidam coletivamente, né? Então, essa confraria, seja das mulheres sobreviventes, né? Ou, enfim, dessa comunidade, eu acho que ela vai ser decisiva. Então, você fazer projetos coletivos, eu acho que vai ser vital para a gente... Sociedade brasileira. E para manter isso, essa curiosidade, essa liberdade, porque eu acho que é nessa coletividade que você, de fato, encontra as novidades. Não vai ser dentro de um apartamento fechado, isolado, né? E isso que você faz viajar ao Brasil, Essa né? rua que nos puxa. A rua. Essa rua que nos puxa. Eu acho que esse lugar é o lugar de vitalidade, se sentir vivo, né? Ivana, a sua Sensacional. geração foi uma geração que lutou pela liberdade sexual. Sim. Você chegou aos 60 anos. Sim. Sexo agora, né, 60. Não, eu acho que é uma reivindicação. Eu brigo que o Estado brasileiro tinha que criar o SUS, Serviço Único Sexual. Toda pessoa tem direito, gente, a ter uma vida sexual, sabe, saudável, recorrente, né? Então, assim, também eu acho que tentaram colocar as pessoas mais velhas nesse lugar da não sexualidade. Eu acho que eu vejo também, isso é um lugar de resgate importante, né? Dessa sexualidade longeva, né? Que eu acho que é um trabalho de saúde pública, mental. Claro. Então, vamos aí propor aí, presidente Lula, olha o novo SUS, Serviço Único Sexual para os brasileiros. Qual é a oportunidade, Gomide, para os homens que a longevidade traz, de repensar o que do comportamento dos homens? A longevidade, pensar na longevidade é uma janela para a gente repensar o machismo da sociedade? O homem que vive muito tem que oportunidades para repensar a vida? A oportunidade de corrigir o que ele fez de equivocado. Isso aí já é uma bênção, porque muitas pessoas se vão sem poder não somente refletir, mas também de agir. Não adianta só ficar refletindo. E é uma reflexão constante, Faustine, independente de quantos anos você tem. Sim. Nós, dois, e todos os homens, nós temos que diariamente refletir, porque nós estamos muito atrasados nessa questão. E quando a gente fala isso, parece uma culpa, e é uma culpa, sabe? Nós precisamos a todo instante reformularmos nossos pensamentos, e a longevidade pode nos dar a maneira de nós corrigirmos os nossos rumos para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor. Que coisa maravilhosa, É o que eu gente. acho. Olha os homens cuidadores, né? Quando a gente fala de cuidado, né? Nunca teve, né? Os homens nunca tomaram para si esse lugar do cuidado. Eu acho que essa também é uma mudança muito bacana, né? Esses homens cuidadores, afetivos. Isso é bacana, acho que isso está vindo. Estamos caminhando para o final, infelizmente. Nessa temporada a gente tem a nossa ampulheta que a vida vai passando. Como será em 2040, quando o Brasil já terá consolidado futurologia? O Brasil já terá em 2040 consolidado essa mudança da balança etária. Como será a televisão brasileira? Como será a publicidade brasileira? Como será o jornalismo brasileiro, a comunicação brasileira em 2040, quando o Brasil será hegemonicamente de pessoas mais velhas do que mais jovens? Imagine. Olha só, ele jogou para mim. Lógico, você nunca que acerta o futuro. Olha, eu ficaria imaginando assim, umas comunidades, sabe? Os novos velhos, né? Em comunidades alternativas de pessoas das várias idades, intergeracionais, na mídia, não sei. Cada vez mais eu vejo que assim, né, a gente tem produzido uma comunicação, uma mídia que vem da vida, da linguagem das pessoas, né? Eu adoro. Eu sigo muitos influenciadores que vêm de favela, como eu digo, as tiazinhas, né?
Para mim, essa é a nova comunicação, essa comunicação que vem da vida. Não é mais o jornalista contando notícias, né? Porque é isso, né? Então, imagino que a gente possa pensar umas mídias mais orgânicas, né? Mais ligadas à vida, linguagem que sai do que as pessoas fazem, né? Que eu acho que a gente já vislumbra isso. Isso eu acho que poderia ser algo assim bastante interessante. Não sei se a gente consegue desacelerar no sentido de, né? Porque eu acho que a gente chegou também num limite assim da nossa capacidade de processar informações. Processar não no sentido de entender, mas de exaustão. Acho que a gente está exausto assim, de informação demais. Então, como é que reverte? Né? Não tem esses movimentos? Slow food, slow paper. Pô, para de produzir loucamente. Para de assim, né? Cria um outro tempo de qualidade. Para mim, assim, a crise do nosso tempo é uma crise de criação de tempo e de espaço, né? Novos. Né? Então, no futuro, quem sabe, nós vamos ter bolhas, espaços temporais para viver de outras formas. Nesse mundo, né? Vários mundos nesse mundo. Não é nada assim, mudou tudo. Não, é nesse mundo, nessa maluquice, a gente criar bolhas. Bolhas. Ó, se você está em 2040 assistindo esse nosso programa aí em algum link perdido do século XXI. Do século XXI, está aqui, Ivana Bentes, imaginando em 2024 como será 2040. E, Tiago? Falando de mídia, as mídias hoje elas têm institucionalidade, né? Nós estamos num canal que tem uma institucionalidade, ele vende essa institucionalidade, sobrevive muito disso. Isso serve para o Grupo Globo, isso serve para a Folha de São Paulo, isso serve para as mídias, que são grandes e que carregam com elas muito tempo de trajetória. O que está acontecendo é que pequenas mídias estão crescendo e elas crescem, mas ainda não têm institucionalidade. Em 2040, muitas delas terão morrido, mas muitas chegarão a essa institucionalidade, matando grandes grupos que, infelizmente, não vão se adequar a um modelo mais próspero de produção. Isso é o que eu acredito para 2040 para a mídia. Agora, para a vida, eu acredito que nós teremos imensos desafios para estarmos vivos, inclusive, por causa das questões climáticas, Sim. por causa das relações bélicas. Nós temos tudo para vivermos se não uma terceira guerra mundial, mas um acirramento grande envolvendo diferentes países. E, pior, nós temos tudo, infelizmente, para repetir a dose que nós vivemos de uma grande epidemia, como foi Covid-19. Infelizmente, até 2040, as perspectivas são muito ruins. Então, a gente tem que entender como, coletivamente, nós vamos vencer, porque só dessa maneira que nós atravessamos as 2 primeiras guerras mundiais, só dessa maneira que nós atravessamos a peste negra, a gripe espanhola e a Covid, e só dessa maneira que nós vamos conseguir sobreviver como coletividade avançando. Felicidade. Já parou para pensar que essa palavra pode existir? Então, essa palavra e outras coisas deliciosas surgiram na conversa que eu tive com Tiago Gomide e Ivana Bentes, aqui na 2ª temporada do Aprender Sem Fim. Corre aí para assistir esse episódio que certamente está na história. Um beijo, gente. Vem assistir.